Olá, Sofia! Olá, Sofia! Estás Ainda cá bem que nos hoje encontramos, ainda bem que nos para, encontramos a uma hora que nós combinámos previamente. para falar sobre desporto. Ainda por cima adoramos desporto e temos tanto para Sim, falar, quem diria? quem diria? Então, vamos só explicar às pessoas o que é que nós estamos a fazer e porque é que nós estamos a fazer. Eu e a Eu, Sofia, as eu acho que duas, és uma boa pessoa para explicar isso, que é o que ainda tu bem, ias fazer e ainda era bem o que que... já começaste a falar. É assim, isto é um nível de caótico que podem esperar de nós. Nós gostamos muito de desporto e gostamos de falar de desporto e pensámos, why not? E então, as duas Sofias vão se juntar para falar de desporto para quem gosta de desporto, para quem quer gostar de desporto e para quem já está farto dos comentadores da CMTV. Yay! Sim, e é mesmo verdade o que disseste, pronto, aqui na nota, é que nós não vamos julgar, nós não julgamos ninguém, não vamos estar, pois, mas sabes o que é um fora de jogo? Isso irrita-me um bocado, parece que sempre que tens de falar de esporte tens de ter imenso conhecimento e acho que talvez a maior parte das mulheres tem medo de falar porque, é assim, isto não é nada não estamos a mandar ódio a homens. Não, de todo. Homens Sim, também serão incluídos sim, neste. homens, por favor, ouçam-nos. Ahm, mas sim, às vezes sentimos que as mulheres têm um bocado de vergonha de falar e pronto, vamos dar assim conhecimento para depois Sim, terem nós podemos algumas não falar noções. sempre de táticas e técnicas, mas nós falaremos sempre de coisas interessantes, eu acho. Por Como isso, outfits do Wimbledon. claro, outfits de Wimbledon, sei lá, que mais é que nós vamos falar de storytellings em torneios, colaborações de marketing entre os jogadores, coisas interessantes, de facto. Rumores, notícias Sim, porque escandalosas, casamentos. sim, porque falar de coisas sérias não é aqui, isso é na TV. Nós falamos de coisas interessantes. Sim, deixamos Olha, esta eu, tipo, primeiro dica. episódio e eu já a falar mal dos mídia tradicionais. Sim, eu sinto que vais conseguir desenvolver isso também ainda mais à frente, porque sim, estás ansiosa por falar sobre isso. Ah, sim, sim, sim. Sempre, sempre pronta para. Ok, Mas, vamos ao que então, interessa. vamos ao que interessa. Isto é um episódio de teste, é o primeiro de todos. Vamos ter primeira parte, segunda parte, prolongamento, como um bom jogo de futebol. Não vai haver penaltis, Não, provavelmente. por Um favor, dia pode. não nos obriguem a ir marcar penaltis, não ia correr bem. Sim, que estas duas girlies também têm trabalho a sério e não podem ficar aqui para os penaltis. Mas pronto, desta primeira parte, vamos falar sobre maioritariamente três desportos que vemos e gostamos e que temos mais conhecimento. E pronto, dado isto aqui, vamos nós. Vamos começar por Fórmula 1. Yay, a dobradinha da McLaren esta semana! Sim, queríamos agradecer muito à McLaren que sabiam que nós íamos começar hoje o nosso podcast e fizeram uma dobradinha para nós fazermos aqui uma ponte. Portanto, obrigada, McLaren. Obrigada, McLaren. Nós não pagámos este alinhamento de astros, mas agradecemos. Nós só Vou podemos já dar. começar hoje. Só podemos começar Sim, só hoje. podíamos começar hoje. Algum dia tínhamos que começar e hoje parece-me ser um fantástico dia. A McLaren parece ter concordado. Vou já dar o disclaimer que aqui Sofia, gosta muito da McLaren. Uh, Mais de uma portanto, pessoa, mais de um piloto mais que de um outro. piloto que outro, mas já lá chegamos. A pessoa gosta da McLaren porque fui criada para gostar de Fórmula 1 por uma amiga que gostava muito do Ayrton Senna. E entretanto entrei nesse mundo e agora adotei a McLaren enquanto equipa, contudo, porém, eu vou já dizer e julguem o que quiserem, eu espero que não julguem. O meu piloto preferido é Lando Norris, logo eu hoje estou feliz, não só porque dobradinha, mas porque Lando Norris está à frente de Oscar Piastri. Não é que eu não gosto do Oscar Piastri, atenção, Também adoramos o Oscar. também gostamos do Oscar, não adoramos, gostamos. Estava a ser, Nós estava a ser apreciamos o nós Oscar. apreciamos o Oscar, mas de facto, muito mais contente por ter o Lando em primeiro. Mas outras considerações, o que é que achámos da corrida, Sofia? O que achámos da corrida? Eu achei o resultado final super interessante. Temos Liam Lawson em sexto, Uhum. com pontos. De onde é que ele apareceu? Também não sei. Eu acho Ahm, ainda mais fascinante o Bortoleto ter acabado nos pontos. sim, eu ia fazer pela ordem. E depois, sétimo, temos Ias Alonso. dizer pela Uau, ordem e eu, estou aqui. caótica.
Bortoleto, uau, tu aqui, parabéns, Bortoleto, pelos primeiros pontos de Fórmula 1. O público brasileiro deve estar louco. Uhum. Tá, de facto, está bastante orgulhoso do seu menino que finalmente volta a trazer o nome do o país para a ribalta da Fórmula 1 depois do Felipe Massa ter saído. E é Sim, incrível, de facto, tipo, o que ele conseguiu fazer com o Kick Sauber, sim, fantástico. ambos. Hulkenberg também, eu não sei como é que Eu estão não a sei, conseguir. eu vi o Binotto na garagem e pensei: "Se calhar vamos descobrir que o Binotto não era o problema da Ferrari". Só se calhar, Só se calhar ele é mastermind por trás disto tudo. se calhar, E não sei. está completamente desculpado. Vamos continuar a acompanhar a Sauber e ver se isto se Olha, mantém ou se eu só queria dizer uma coisa. diz. Pensa lá nisto. Os Uhum, três desportos que nós vamos falar, sendo eles Fórmula 1, ténis e futebol. Nós já uhum, vamos ver estes três desportos ao vivo. uhum, é verdade. Portanto, nós sabemos do que é que estamos a falar. Nós sabemos Às muito bem, vezes. às vezes. Mas gostamos muito. Bom Ahm, disclaimer, nós sabemos o que é que estamos a falar, às às vezes. vezes. Acho que essa devia ser a tagline de todo este podcast. Nós sabemos o que é que estamos a falar, às vezes. É assim, podemos não saber sempre, mas pelo menos gostamos de ver. Uhum. Mas voltando Temos. às Posso lhe vezes. dizer quem é que é o meu piloto favorito? Por favor, diz Já qualquer que tu coisa. disseste, eu não estava preparada Nem para sei, fazer esta vai. relação. É assim, eu gostava muito de Daniel Ricciardo e Left. Uhum. E Pronto, left. como também Left. Ainda estamos a lidar emocionalmente com a saída de Daniel Ricciardo. E Left e não sei, anda de barba, de calções. Alguém sabe onde é que está Daniel Ricciardo? Acham que ele está bem? Mandem mensagem. Acho que ele está. Eu diria que ele está bem na sua reforma antecipada, talvez. Aparentemente vai abrir um franchising de hambúrguer. Tem a sua Faz marca, tudo, a sim, faz Enchanté. todo o Um dia sentido. já vamos falar mais sobre a Enchanté, que eu acho que é importante. Sim, literalmente aconteceram tantas coisas, nós não temos tempo para falar Sim, de tudo o sim. que queríamos. É porque nós devíamos ter começado isto mais cedo, Sofia. Vamos ter em noção que este podcast já está on the making há tipo 2 anos. E nós Nós estamos, temos, nós temos temas dos últimos 2 anos, mas estamos nós só a temos tentar 2 anos falar de tema. da última semana. Uhum. Ok, focando. Focando, foca, foca. Adoramos Foca no trabalho. Lewis Hamilton, portanto ficámos também muito felizes por ele estar em quarto. Sim, nós gostamos do Lewis Hamilton, no fundo. Achamos que ele consegue ganhar o oitavo campeonato. Sim, é por isso que eu vejo Fórmula 1, porque estou a dar as minhas Estás boas à espera. energias. Sim, não estou só à espera, como estou a contribuir para isso. Mas eu diria que a maior surpresa, e temos que falar sobre isto, Max Verstappen, Sim. out na primeira volta. Eu nem queria acreditar. Eu até voltei para trás para confirmar o que tinha visto. O que é que achaste? Ele teve culpa? Não teve culpa? Eu acho que ele fez algo arriscado, como ele faz sempre, e acho que é de parte a parte. Não, eu não culparia assim ninguém, foi mesmo tipo um incidente de corrida, eu não culparia ninguém. Eu acho que a Ferrari pode juntar as duas mãos e agradecer aos senhores, porque a Ferrari, ao fim e ao cabo, o que aconteceu entre o Max e o Kimi tira pontos tanto à Red Bull como à Mercedes, o que favorece a Ferrari. Uhum, uhum, Por isso, uhum, uhum. e eles depois conseguiram terceiro e quarto lugar, por isso eles devem ter fechado muito naquela garagem o facto de Assim, nenhum dos dois. ficaram obrigada. Yeah. Sim. E Russell no seu lugar favorito, que é o quinto. Ele está sempre Uhum. lá. Ele Quinto é para consistente. cima. Ele é Ninguém, consistente. ninguém pode acusar o George Russell de não ser consistente. Ele é o senhor consistente aqui do meio. Eu acho que, e já disse isto em off, mas a Mercedes é muito consistente e ganha por aí. É pena esta semana o Kimi Antonelli não ter mantido a sua consistência, mas lá está, a Ferrari deve ter pago alguém, deve ter feito uma macumba qualquer para ver se ganhava alguns pontos a estas duas equipas. Eu sinto que depois que já vamos falar do filme de ontem, a minha cabeça também foi para aí. Isto de certeza que aconteceu aqui qualquer Há coisa. muitas coisas, Claro. eu faço já o segue, porque eu acho que a corrida não tem assim muito mais para dizer, mas há muitas coisas nesta corrida que somehow funcionam bem em paralelo com o filme de Fórmula 1. Tipo, um carro não começar na volta de formação. Acontece. Acontece, desculpem os spoilers, mas acontece. Ah, o que eu achei muito engraçado, porque é funny como a Fórmula 1, sem querer, está a promover o filme da Fórmula 1.
Assim, promovendo com a própria corrida. Promovendo com a Tipo, própria corrida de forma não intencional e de uma forma que claramente não apraz ao Williams. Porque Carlos Sainz não estava a brincar. Carlos Sainz ok. simplesmente não tinha carro. Ah, sim, ok, já estou a perceber. É assim, Estavas a pensar quando no filme é que a corrida tinha lembrado o. Não, é o Carlos Sainz yeah, não arrancou. já estou a perceber. E sim, estava certo, estava certo. O filme estava certo. A pena é que Carlos Sainz não estava a gozar. Era muito a sério. Era demasiado a sério. Está certo, amiga. O que é que queremos mais? Queremos falar sobre e lançar este tema contigo, que é o que é que tu achas sobre mídia ligada ao desporto? Se achas Eu acho que que não é preparei bom. este tema. Mas é mesmo para não preparares, eu queria te apanhar na curva. E, Que é, e- o que é que tu achas, tipo, sobre, imagina, um Drive to Survive? É bom para o desporto? É mau para o desporto? Qual é a tua stance sobre o Drive to Survive e mesmo agora o filme de Fórmula 1, o Challengers, o Breaking Point e o documentário do Carlos Alcaraz, porque eu sei que tu vês e vês mais do que eu até. Portanto, eu queria saber o teu take antes de partilhar o meu e antes de passarmos a falar sobre a grande novidade do dia de hoje, que é o início do Wimbledon oficial, oficial, oficial. fazendo aqui a ponte, adorei esta Uhum. ponte, obrigada por a fazeres. Eu não faria melhor. Adorei aqui o comentário de Carlitos. O que é que eu acho? Eu acho que sim, ajuda muitas pessoas a perceberem mais o desporto. Depois, claro que eu acho que é difícil a comparar, porque acho que o Drive to Survive está muito. Como é que eu ia dizer? Está mais uma novela. Diria Uhum. que eu sinto que há certas seasons que deixam mais o desporto em si e é mais focado nos dramas e depois sabemos que muitos dos Uhum. dramas são um bocado fabricados e não são bem assim. Ou seja, eu acho que o Drive, na minha opinião, acho que o Drive to Survive sai um bocado nessa deste, como é que eu ia dizer, deste Do real, tipo, do lado do sim. documentário para ser uma coisa mais entertainment. Sim, eu acho que são o Breaking Point acho que está ótimo, o documentário do Carlitos acho que está ótimo, Drive to Survive acho que perde um bocado o objetivo. E Acho o que já filme de está. Fórmula 1, O filme Fórmula 1 que fomos ver ontem e que eu recomendo, tu recomendas? eu recomendo. Acho que está um filme bastante bom. Acho que, como disse um certo amigo nosso, quanto mais pensamos sobre isso, mais incongruências vamos encontrar. Por isso, não pensem muito sobre isso. Vão Sim, só para se divertir é e divertido de vão ver que ver. Uhum. é O giro. som, achei o som incrível, achei. Uhum. Eu acho que, lá está, é um filme diferente de Challengers. Acho que o de Challengers é muito mais conceptual, acho que tem muitas Uhum. mensagens. É muito A isso. gráfica é completamente diferente. Não, acho Uhum. que é difícil comparar. E pronto, o filme Fórmula 1 temos Brad Pitt, temos assim os mais clichês. Damson Idris? Achei que pronto, lá está. Se nós pensarmos, se calhar há coisas que deixam de fazer sentido. Eu acho que vou ver com o meu pai novamente e vou estar com um olhar mais crítico, porque eu diria que na vida real, metade das coisas do que acontecem diriam a penalty. Aquilo é completamente Aquele senhor acabava sem emprego, sem assim, licença, sem pontos na carta. sem Sim, pontos, sem nada. sim, Mas ele acabava banido de correr, é o completamente que eu bonito acho. de ver. Mas eu acho que é interessante ver como os estúdios de Hollywood e tudo mais estão a virar-se para o desporto enquanto forma de entretenimento. Uhum, Acho que isso é muito interessante porque eles viram, ok, temos aqui uma fonte de histórias que uhum, podemos usar a nosso proveito. E eu acho que é uma boa forma de entrada para quem não costuma ver desporto, seja uhum. tipo, quem não vê casualmente, quem vê casualmente desporto, mas não está muito ligado ao mundo, pode começar a ver um Drive to Survive e ficar muito dentro do desporto, do que é, e depois começa a ver na realidade. Acho que há uma curva com o Drive to Survive que é tipo, quando tu começas a ver, se não vires Fórmula 1, se fores Uhum. só que passa ao lado de Fórmula 1, começas a ver Drive to Survive e é incrível. Depois começas a ver o desporto e largas o Drive to Survive. Sim, é exatamente isso. Eu acho que continuamos a ver, eu pelo menos continuei a ver porque é como Emily in Paris, eu já não suporto, mas vou continuar a ver. É exatamente a mesma coisa. Eu concordo, E, sim. É tipo e aquele hate watch sim, básico.
Então houve uma season, não foi esta, foi a outra. Focaram tanto nos team principals, já nem sequer fazia sentido. Uhum. Tipo, Christian Horner a comentar Sim, todos os assuntos e mais alguns. eu já não aguentava e a quantidade de foco que dão a esse homem para mim dá-me mesmo. Ou seja, acho que tira o Uhum. propósito que tinha inicial. Por exemplo, Breaking Point acho que está ótimo. No Mas documentário curiosamente, Breaking Point foi cancelado. foi cancelado. Porquê? Porque se calhar não tinha tanta novela. Eu acho que é muito por isso. Eu acho que Drive to Survive continua porque continua a dar um spin diferente à realidade e é aquele elemento de entertainment e novela. E Breaking Uhum, Point tentou ficar tão próximo do desporto que exatamente. eventualmente o estúdio perdeu o interesse. O que é uma pena porque Breaking Point era muito, muito nice. Sim, acho que foi ótimo para dar a conhecer os jogadores Uhum. e eu acho que, não sei se as pessoas acham isto, mas às vezes ver ténis é um bocado chato. Eu gosto muito de ver ténis, tu também Uhum. gostas muito de ver ténis, mas às vezes torna-se chato. Mas se tiveres a ver um jogo de uma pessoa que gostas e já tiveste a ver, por exemplo, Uhum. Sabalenka, se gostares da personalidade dela, tu vais torcer por ela. E é por Exato. isso que eu acho que o Breaking Point foi tão interessante. Depois, o documentário do Carlitos. Adoro como estamos a dizer o documentário do Carlitos. Uhum. Eu escrevi isso nas notas e tu não vais largar isso. Yeah, sim. Forever, vai ser sempre Carlitos. Se estiverem a ver o documentário do Carlitos, eu acho que fala muito mais da parte psicológica do ténis e do que o desporto envolve. Se calhar muitas pessoas não têm noção. E isto é uma pessoa que está em número um, ou seja, Em número 2. número Ah, dois, desculpem, calma, não desculpem. eleves já o ranking do rapaz. Desculpa, Se fizer Sinner. isso, fica chateado. Desculpa, Sinner. Ahm, o que é que eu estava a dizer? Perdi-me. Estavas a falar sobre o lado psicológico do número Ah, 2. sim, e para além disso, acho que as dificuldades que ele tem, que ele está no topo, ele quer se manter no topo, e mesmo os treinadores dele, o treinador dele nota-se que ele só está ali para treinar o melhor do mundo, ele não quer treinar uma pessoa que fique top 50. Ou Uhum, seja, essa pressão é completamente diferente, mas depois também temos pessoas abaixo do top 100 que basicamente as vitórias para eles são tudo porque não têm mais rendimento e é um uhum, desporto super caro. E essa parte psicológica acho que também seria interessante. Talvez se houver outro Breaking Point falar sobre isso e quem está mais abaixo do uhum. Eu ranking, acho que porque é seria uma muito, muito pressão. interessante. Porque eu sinto que as pessoas tendem a olhar para o ténis como uma coisa de privilegiados e a verdade é que é um pouco isso, porque é um desporto bastante caro e bastante exigente. Jessica Pegula, Mas adoro o casual desse. Emma Navarro. Mas eu acho que as pessoas esquecem-se que quando és bom, és muito bom e ganhas bem, mas quando não, se calhar não és um sinner, vá, mas és bom, mas não és um sinner, um fora de série, estás cá em baixo a lutar pela tua vida e quase que estás a pagar para fazeres aquilo que gostas. Eu acho que é uma perspectiva que se calhar muitas pessoas não têm. É tipo, ok, Uhum. boa para eles que têm dinheiro para pagar, mas é tipo, mal para eles porque têm que pagar para fazer o que gostam. Sim, e depois provavelmente só têm um treinador, têm que fazer tudo o resto. Nem se tiverem, tipo, Se tiverem um treinador a viajar com eles, exato. porque tudo isso, ou seja, todos estes custos saem diretamente do bolso deles. Uhum. É ridículo. O que nos leva, talvez agora, a falar sobre Wimbledon. O Wimbledon começou hoje e já tenho uma má notícia para ti. Oh meu Deus, qual é a má notícia? A Aquele 11 minuto de de silêncio. Jabur retirou-se. A 11 Jabur retirou-se. Retirou-se. Lesão Eu ou nem só? sei, eu fiquei tão triste nem que consegui olhar. É importante dizer a Eu quem já está a vou. ouvir. É importante dizer a quem está a ouvir que a Sofia é muito fã da 11 Jabur. Sim, epá, ela tem umas. Eu fico maluca. Ela está muito bem nos rallies, de repente, drop shot, acabou. Acabou. Tipo. E na relva, ela é tão bonita a jogar na relva e eu nem acredito, porque eu, quando comecei a ver ténis, foi o Wimbledon de há 2 anos e Uhum. a Ons Jabeur estava na final contra Uhum. Rybakina, será? Não, Vondrousova. Vondrousova, yeah. Quantas pessoas sabem quem é ela? Exatamente, quase ninguém. É o quão irrita. Eu gosto muito dela, mas amo Jabeur. E ela perdeu na final e foi a minha primeira desilusão de ténis. Eu pensei, não, Jabeur, Começaste a ver e foste imediatamente desiludida. sim. Eu, Ok. eu tive felicidade durante Difícil. uma semana porque ela estava a voar, ela estava incrível.
E pronto, ela não tem nenhum slam e acho que o Wimbledon seria o que ela tem mais hipóteses, porque ela é uma boa narrável. Uhum. Portanto, olha, Essa é uma parte do ténis que eu, por acaso, acho incrível, que é, às vezes, o favorito, aquele que melhor joga, se o físico não estiver lá, obviamente não consegue, mas se o psicológico não estiver lá de todo, yeah. é impossível. E nós vimos isso agora na final de, pelo menos eu vi isso, eu não sei se concordas comigo, mas a final de mulheres entre a Sabalenka e a Coco Gauff, a grande diferença foi que a Sabalenka começou a perder a cabeça e Ela perdeu estava completamente. passada, yeah, ela estava passada. E olhavas para a Coco e ela estava só. Exato, eu acho que foi uma falha psicológica de quem não consegue lidar com, não estava a conseguir lidar com as falhas. Acho que foi muito por aí. E eu acho que o ténis é muito interessante também por isso, porque, ok, é saúde mental, e isto, havemos de falar sobre isto com mais profundidade na altura, mas saúde A mental. quantidade de temas eu sinto que nós nos temos que Uhum. controlar. Again, são os tais 2 anos que nós já devíamos estar a fazer isto. Sim, temos temas para 2 anos. Mas a saúde mental eu acho que é essencial em qualquer desporto, porque tu tens que tomar decisões em um curto espaço de tempo, tu tens que saber lidar com os teus erros, saber lidar quando está a correr bem, quando está a correr mal. E eu acho que as pessoas não se apercebem muito disso, mas no ténis é muito evidente que quando tu não estás lá psicologicamente, tu não consegues. Exatamente. Tens que ser muito fora de série, mas mesmo muito fora de série para conseguires ganhar Tu tens de ser o sem ter. Sinner. Sim, mas o Sinner é uma espécie muito engraçada, porque eu sinto que o Sinner não mostra as emoções dele. Ele está só Eu para sei que pôr elas coisa. existem, eu sei que elas existem, elas estão lá, elas de certeza que estão lá. Mas ele, quando está nervoso, é muito raro tu sentires o nervosismo do Sinner. Eu acho que só Yeah. senti o nervosismo do Sinner mais nesta final de Roland Garros, e mesmo assim, sabendo que ele provavelmente devia estar a sentir aqueles pontos como muito pesados, ele estava. O semblante dele era leveza e ele tecnicamente não jogou mal. Ele estava lá e é assustador como é que ele é fora de série. Uhum. Contudo, não Achamos que ele vai é. ganhar o Wimbledon este ano? Achas que ele se vinga? Ok, então, o que é que achamos? Eu acho que. Eu acho que ele vai à final. Ok, mas não te comprometes. Outra vez com Alcaraz, e estou a sentir que vai ser um jogo mais curto. Uhum. Dou 2 horas e um quarto. Voltamos a isto no dia da final, por favor. Eu vou apontar 2 horas e um 2 horas e um quarto, quarto, que escrevam. é tão específico, é que podias ter dito só tipo algo à volta das 2 horas, mas não, 2 horas e um quarto. Eu já estou a imaginar o contador do relógio a dizer 2 horas e um quarto, não sei porquê. E de mulheres, pronto, eu ia dizer 11 de Jabur e agora quem é que eu digo? Eu, Sabalenka, que também eu, adoro, pronto. eu ia dizer sempre Sabalenka. Eu acho que a Sabalenka pode querer. Mas não sei, hesite, sabes? Porque eu acho que estes torneios têm tudo para os favoritos caírem. Olha, Nós vimos uma grande ronda de upsets em Roland Garros e eu sinto que o Wimbledon tem o potencial de fazer outra ronda de upsets, porque nós às vezes estamos a olhar para os grandes de tal forma que não nos apercebemos que, tipo, ok, eles vão caindo. Yeah. Um Bublik pode surpreender. Eu sinto que, E por acaso, é a minha aposta, por acaso, eu sinto que o Bublik pode surpreender. Eu não digo que ele pode-se, chegue à final, mas pode chegar lá perto. mas pode chegar lá perto. E eu quero ser surpreendida pelo público porque gosto imenso dele. O Mutê, Por favor, conta-me do Mutê. o Mutê foi a uma final. O Mutê foi uma final. Foi. Eu devo dizer que a única coisa que eu conheço sobre o Mutê é que ele é completamente doido. Exatamente, ele é Prominente. completamente doido. Prominente. Ele é completamente doido, ele tem uma forma de jogar super estressante. Tu não consegues bem. Ele é esquerdino, ou seja, ainda faz Uhum. coisas. A forma dele eu acho que é super estranha. Ele parece estar sempre a cair. E pronto, é pouco convencional. Eu acho que está um bocado na mesma linha que o Bublik, enquanto eu acho que as pessoas até gostam do Bublik. Como o T, eu acho que se irrita um bocado. Ele é assim. Mas é incrível vê-lo jogar e ele ter ido a uma Uhum. final, porque acho que é daqueles jogadores que, tal como o público, tu não esperas que ele ganhe. Tu Mas quando ele esperas. ganha, tens um certo gostinho de oh meu Deus, Exatamente. estou surpreendida. Sim, o divertido também ganha. E acho que o T é assim. Mas nós gostamos de ver tenistas divertidos. Uh, Sim. eu devo dizer que um dos jogos que mais prazer me deu a ver nos últimos tempos foi o Gael Monfils em Roland Garros com o Jack Draper,
Porque o homem nota-se que se diverte a jogar ténis. Não é só estou aqui para ganhar um jogo, cara trancada, vamos a isso. Football Não, is ele life, tennis is life. ténis is life. É tipo Dani Rojas, do Ted Lasso, a acontecer. Exatamente. Nós gostamos de torcer por alguém que genuinamente tem gosto no desporto que faz, eu acho. Sim, e ele tem 38 anos, está super divertido. E Uhum, ganha, e ele é capaz de ir até longe, longe nos torneios. Ele uhum. é Apesar incrível. de dizer publicamente para pararem de apostar nele. Sim. Adorei vê-lo a dizer a toda a gente, por favor, parem de apostar em mim, eu sou velho e mau. Por favor, Mas não é isso, apostem. ele é bem divertido, ele não se leva a sério. Ele está Uhum. casado com Svitolina, que adoramos. Sim, e que ganham hoje, acho. Olha, uma boa Eu notícia. não quero ser, eu não quero ser, eu tenho o quadro de resultados abertos e posso dizer que onde é que ela anda? Ela ganhou, ela foi a primeira do main draw a ganhar. Yay, Svitolina. Agora só falta um Sabalenka office. já ganhou um set, posso dizer. Sabalenka já ganhou um set e está agora prestes a empatar o segundo set. É dois, Uhum. Boa, vamos, vamos, 2-1, Saba. mas ela parece bem encaminhada para ganhar o 2-2. É só o primeiro de todos até à final, manifestando. Ah, e o que é que tu achas? Sobre Finais, o Alcaraz, homens e eu acho mulheres. que temos muito potencial de ver um Alcaraz Sinner outra vez na final. Eu sei que é a resposta óbvia, mas eu acho que tem muito para acontecer. Eu acho que Yeah. tanto de um lado como do outro, eu acho que eles estão em boa forma física, boa forma Eu acho que psicológica. vão haver surpresas, menos na Uhum. final. É isso. Eu sinto que pode haver muitas surpresas, especialmente talvez com um Jack Draper que toda a gente gosta de torcer pelo inglês em Toda a casa. gente gosta. Não, é verdade, os Tô a ingleses brincar. quando. Eu sei que a dica é porque eu gosto muito do Jack Draper, mas a verdade é que estamos a falar de um inglês a jogar em casa. E então ele Sim. tem esse fator de toda a gente estar mais. Quer outra vez ver uma história tipo a do Andy Murray que chega e ganha um Wimbledon ao final de 72 anos. Eu acho que as pessoas estão tipo sedentas um pouco para ver isso a voltar a acontecer, para ver um inglês a ganhar em Yeah. Wimbledon. Apesar de Andy Murray ser escocês, calma, tipo, eu sei que ele é Calma, jovem, calma. Não, jovem, não, nós sabemos. não vamos confundir as coisas, mas eu acho que há muita vontade de ver isso, essa história a acontecer outra vez. O problema é, como nós dissemos, nós achamos que o Bublik vai surpreender e o Bublik joga contra o Draper eventualmente. E nós já Yeah. vimos que o Bublik consegue ganhar em Roland Garros, e então é tipo, não sei se essa história fantástica de fairy tale vai acontecer para Jack Draper. Era bom, mas eu acho que é o que tu dizes, é vamos ter surpresas antes, não vamos ter surpresas na final. E se tivermos uma surpresa na final, somos as primeiras a admitir que erramos. Somos as primeiras a dizer, estamos surpreendidas Estamos surpreendidas por e esta surpresa. estamos surpreendidas por esta surpresa e queremos mais. E mulheres, Mulheres, eu acho que a Sabalenka, eu acho que a Sabalenka. Sabalenka consegue, mas não consigo, por muito que eu queira dizer que acho que a Coco Gauff que é a segunda do mundo e eu acho que poderíamos ter uma boas finais como tivemos em Roland Garros do primeiro do mundo a jogar contra o segundo do mundo. Eu não sei se vamos ter Sabalenka com o Golfo outra vez. Eu acho que vamos ter uma surpresa aí. Até acho que, por muito que eu esteja a manifestar que seja a Sabalenka na final, eu acho que se calhar não vai ser a Sabalenka na final. É, né? Eu por acaso estou com esta sensação. Porque se olharmos para os últimos anos, as finais do Wimbledon têm sido super aleatórias. No ano Uhum, passado tivemos a eu nem consigo dizer o nome dela, a Krishkova, pronto, sabemos quem é, que apareceu do nada. E eu uhum, sinto que no Wimbledon é, de repente, como a Vondrousova aparece do nada, limpa tudo, vai à vida dela, lesão durante um ano, olá. exato. Eu acho que no campo das mulheres, Krejcikova, desculpa, para... Ai, não estou a dizer bem na mesma. Pronto, vamos avançar. mas tentaste. Eu tentei. Sabemos de quem é que estamos a falar. Ela ganhou no ano passado. E ela ganhou o ano passado, podem ir ao Google, é o vosso trabalho de casa. Parabéns, tem o Parabéns, primeiro ganharam trabalho o de trabalho de casa. casa. Mas eu acho que nas mulheres há muito mais abertura para surpresas do que propriamente nos homens. Eu não sei, se calhar é uma visão um bocado estreita da coisa, mas eu acho que nos homens é muito tipo, inevitavelmente, nós achamos que aqueles dois vão estar na final e nas mulheres não há assim tipo. A Sabalenka é muito boa, a Sabalenka pode ser muito má. Sim, ela pode apanhar alguém, Uhum. nem sei, uma ribaquina num bom dia e de repente, Exato. olha, lá E de vai a repente, Sabalenka. surpresa!
Surpresa! Temos a Rybakina na final, que não seria assim muito surpreendente. Não, mas seria QB surpreendente. Mente. Portanto, daqui a duas semanas 2 voltamos. semanas voltamos a revisitar o tema do Wimbledon e fazemos um pequeno rescaldo do que é que nós achámos. Vamos tirando notas no interessante. Sim, sim, já de certeza que vamos ter muitas coisas para dizer e espero que não tenha mais nenhuma tristeza, como o 11 de Japur. Ok. Ai, Sobre o futebol, eu vou lançar o único tema de futebol que eu acho que nós devíamos falar que desta vez. interessa, que é o casamento do Human. Eu gostava de dizer que era o casamento de Ilma, mas eu ia mesmo pegar no Mundial de Clubes e pedir a tua opinião sobre o que é que tu estás a achar sobre o Mundial de Clubes. Se achas que é uma boa competição, se não achas. Só Hum, feels. E se calhar para a próxima vez falamos do casamento do Ilman, que eu acho muito importante. que é o que interessa e tenho outro tema. Oh Porque meu é Deus, qual é o que outro tema? Gyökeres e Inês Aguiar não têm fotos juntos? Deixa essa questão Eu acho que no eles ar. são muito discretos. É, né? Eu acho que eles são só muito Pronto. discretos. E eu acho que isso, ok. E Tipo, cada um pode cada ser um tem a assim. sua, cada um tem a sua vida e juntam-se a certa altura, porque eles namoram. Uh, mas online, pelo menos, eles parecem. E mesmo fora do online, eles são muito discretos. É Mas pode muito. ser um tema para a próxima semana. Mundial Sim, de Clubes. Eu tenho a dizer que o City e o Al Hilal vão jogar. hoje, ou Hoje só vão jogar às 2 da manhã, daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui a pouco. daqui a É 12 segunda-feira, horas. é segunda-feira e faltam 5 para as 2. Daqui a nada. Daqui a nada. Então, o que eu acho que este Mundial de Clubes, a parte engraçada pode ser ter estas equipas completamente de países, Uhum, de continentes diferentes a jogarem, acho que é interessante, contudo, nunca mais acaba, os jogadores têm mais que fazer, têm que descansar uhum. e acho que isto não está a ser muito bem pensado. Também me estou a irritar imenso a ver os jogos com o ângulo da câmara e depois entrar um jogador um a um, tipo, por amor de Deus. Sim, eu acho que está a haver uma certa americanização do futebol no Mundial de Clubes. Yeah. Essa ideia da entrada 1 a 1, com muito fogo de artifício, entre aspas, e pompa e circunstância, pá, acho que eles estão a americanizar um bocadinho o futebol e eu acho que a verdade é. Há aspectos interessantes nesta competição e eu não quero negá-los, como tu disseste, tipo, ver equipas de universos futebolísticos completamente diferentes a enfrentarem-se é muito interessante. Ao mesmo tempo, eu sinto que é no sítio errado, porque parar um jogo, acho que já 7 jogos foram parados por causa de condições climatéricas, pá, e acho que Peço parar um imensa jogo, desculpa, está uma trovoada, vamos só parar durante parar 5 horas, durante já 4 voltamos. horas, tipo, 4 horas, 5 horas, é mau para toda a gente, é mau para os jogadores, é mau para quem tem bilhetes, é mau para quem está a ver em casa. Um, Ou bom, imagina que não começaste a ver o jogo e estás fora de casa e depois voltas e o jogo está tipo, temos um Sim, intervalo de sim, 4 horas. sim, ia ter com os meus amigos, mas fui Mas e voltei e posso fui e continuar a voltei, ver. exato, fui e voltei, ainda está lá o jogo. Mas eu acho que, de facto, acho que os jogadores precisam de descanso. Eu acho que é muito giro termos competições a toda a hora. Acho que na teoria é muito, muito engraçado, muito giro ter isto tudo. Na prática, eu acho que nos esquecemos um bocadinho que eles são humanos e que vamos continuar a ver lesões graves a acontecerem, tipo rupturas de cruzamentos, whatever, do joelho. Vão começar a acontecer muito mais porque Yeah. estamos a obrigar a jogar a toda a santa hora quando eles precisam de férias. Vamos pensar só no caso do Benfica, que acabou a competição agora, vão ter Uhum. alguns dias de férias, eu espero, coitados, que eles Sim, tenham. ainda bem que acabou agora para eles. Exato, e vão ter pouco mais de um mês, pouco mais, se calhar muito menos de um mês, para preparar a Supertaça contra o Sporting, que teve de férias desde que ganhou a Supertaça. A Supertaça não, desculpem, já estou a projetar-me, já desde que ganhou a Taça de Portugal. Calma, que Sim, isto vai sim, parar. comparem o tempo de descanso. O Sporting teve mais de um mês que eles, Teve muito mais tempo, então está parado desde a final da Taça de Portugal, ao fim e ao cabo, foi, deu pois. férias, tirando alguns jogadores, tipo Trincão, que ainda foi à seleção e jogou, porque o Sim, Porto não mas é. ao tempo que isso foi. Ou Exato, seja, tipo, foi há muito tempo e eu acho que vão ter muito mais descanso do que propriamente o Benfica, e muito mais tempo para preparar uma supertaça do que o Benfica. E eu pego neste exemplo porque é muito evidente que é tipo, é muito evidente que há um descanso que os nossos jogadores, sim, nós somos sportinguistas, caso não tenham reparado pelo nome deste fantástico assim, podcast. estamos de branco por causa do Wimbledon, mas estaremos com a camisola do Sporting um Muito em dia. breve, Não muito em breve percam. estaremos de camisola do Sporting, mas a verdade é que
pronto, é um exemplo que está muito presente, que é, estamos a falar de uma equipa que foi para uma competição muito nova e é bom para eles, eu sinto, tipo, é bom para o prestígio estarmos, os nossos clubes portugueses estarem incluídos, mas a verdade é que é uma desvantagem no sentido em que eles não vão ter tanto tempo para preparar a época como se calhar o Sporting vai ter. Sim. E eu Estou acho curiosa que para ver se vai ter algum impacto a longo prazo, ou seja, no início da época, o que é que vai acontecer. tanto na época, quem diz na época do Benfica, diz na época do Manchester City, diz na época do Uhum. Arsenal, diz do Arsenal não, desculpa, o Arsenal não está no Mundial de Clubes, o que é que eu estou a pensar? Isto é o problema do Gyökeres, estás a ver? Uma pessoa ouve tanta vez Arsenal Sim, que fica com o sim. Arsenal preso na Estão a cabeça. plantar na nossa cabeça Arsenal, Uhum. Arsenal, Arsenal. Arsenal, Arsenal. Tema E para a semana, mercado de mercado de transferências. transferências, stay tuned, que nós vamos falar sobre o mercado de transferências. Mas essencialmente é isso. Eu acho que é uma competição muito engraçada, que pode ser muito engraçada, tem muito potencial, mas sinto que estão a tentar americanizar o futebol, que é num sítio que não devia ser nos Estados Unidos, por vários motivos. Eu sei que os Estados Unidos estão a virar-se um bocadinho mais para o futebol, para o nosso futebol, mas ao mesmo tempo é tipo, eu percebo, mas vamos parar, porque quando a América começa a entrar no nosso espaço, as coisas estranhas começam a acontecer. Começamos a ter 5 corridas de Fórmula 1 na América, ao Sim, mesmo tempo que dizemos que não podemos ter mais corridas na Europa, que foi onde tecnicamente surgiu a Fórmula 1, mas enfim. sim. De repente temos. Pois, de repente parece que é tudo transferido para os Estados Unidos Uhum. e É já legítimo, dá. é legítimo porque é um mercado, é um bom mercado, é um mercado grande, é um mercado com muita possibilidade, com muitos espectadores. Mas a verdade é que acaba por, eu não quero dizer que desvirtua o futebol, mas que traz Uhum. outras coisas que se calhar não são tão boas. Isto para dizer que o Mundial de Clubes tem potencial, mas eu acho que há muita coisa que se calhar precisava de ser alinhada e os timings não estão certos. E eu acho que temos que começar a dar um bocadinho mais de prioridade à saúde e ao descanso dos jogadores. Nós já vimos com o Teris que às vezes ter pouco descanso significa que tens que abdicar de algumas coisas, eles têm que abdicar de certos torneios, têm que abdicar de certos Uhum. pontos. E eu não quero que o futebol comece a ser assim, tipo, não vamos participar nesta competição porque temos de descansar. Estar, E eu acho que uhum. a própria instituição tem que se assegurar que toda a gente tem descanso, que tem tempo para parar, do que propriamente estar a criar um espaço em que a própria equipa tem que se defender a si própria. Pronto, é Sim. só isto. Sim, eu acho que, só para concluir, e acho que disseste tudo também o que eu acho. Eu acho que no próximo acho que várias coisas vão ter que mudar. Acho que, como aconteceu, acho que não é viável acontecer novamente. Nem sei se vai acontecer mais. Veremos o que é que a instituição fantástica organizadora decide para o futuro e depois voltaremos a falar nisto. Mas acho Só que é uma daqui boa a altura para o 4 anos. nosso prolongamento. Yay, prolongamento! Bem, vamos ter que acabar de forma rápida. Vamos. Nós escolhemos o prolongamento seria basicamente nós a decidirmos quem é o nosso player of the match. E há dois tipos de pessoas. Há a pessoa que preparou o seu player of the match, que é a Sofia, e há a pessoa que não preparou o seu player of the match, que sou eu, a outra Sofia. E Portanto, vamos começar com a Sofia. agora vai parecer que eu fiz todo um estudo a fundo sobre o meu player of the match, o que não foi, apenas identifiquei-o, pensei em quem poderia ser e vou passar a dizer, com licença, vou proceder. Procede. Então, o meu player of the match Tã... uh, é do ténis Ok. e escolhi a Alexandra Ela, é ela. É ela? Será? Temos que ir aprender a pronunciar Temos o que ir nome dela. aprender. É um Este TPC para nós. é um TPC para nós. Então, ela é a primeira filipina a chegar uma final de WTA. E Uau! a forma de jogar dela é incrível. Ela é escretina, estudou na Rafael Nadal Academy e acho que é um orgulho. Também gosto muito das Filipinas, portanto é bom saber que têm uma jovem talento. Ela só tem 20 anos e pronto, e com esta idade de chegar a uma final de WTA, ela agora está no número 56 do ranking, é super alto. E ela começou a aparecer há pouco tempo. E o torneio que ela se destacou e foi até à meia final foi no Miami Open. Ela chegou até à meia final e perdeu com a Jessica Pegula, mas ela até lá
Ela ganhou. Sim, ela ganhou a Iga. A O quê? Madison Então Keys. nós basicamente estamos a dizer que ela ganhou, que ela foi até uma meia final em Miami e agora foi até uma final. Eu vou Aham. prometer que a próxima vez que ela conseguir chegar a uma final, ela vai ganhá-la. Sim, por Acho que é uma boa história estatísticas e sim, eu Acho que é acho uma boa que história para nós virmos a contar. sim, quando ela ganhar a sua primeira final, eu acho que vai ser este ano. E curiosidade a seguir ao Miami Open, ela foi ao WTA 125 em Oeiras. Portanto, ela esteve entre nós. Ela respirou Sim, o ar português. ela estava aí, nós podíamos ter ido, passou-se-nos. Pronto, o teu player of the match é. O meu player of the match, em qual eu não pensei, por isso vou dizer a cena mais óbvia para mim, a cena Será mais que óbvia para é? mim, será que é? Vou aproveitar o primeiro episódio para deixar muito claras as minhas preferências enquanto atletas e dizer que o meu player of the match é Landon Norris, surpreendendo um total de O zero quê? pessoas. Epá, não Não, estava nada à espera. Mas acho porquê? que foi Porque uma ele boa, ganhou o último grande prémio? porque ele ganhou um grande prémio. Não, Já? Estás uma vou-te coisa. deixar, Já falámos vou-te sobre isso hoje. deixar falar. Desculpa. Já falámos sobre isso hoje, ainda não. Vamos falar mais um Queria bocadinho. só reforçar que quem ganhou o grande prémio Quem da ganhou o grande Áustria foi prémio? Lando Norris. Eu vou explicar porque é que escolhi. Uma das razões é, eu não estava pronta para o meu player of the match. O meu número dois é, eu tenho um amigo, tu tens um amigo, Sofia, que gosta muito de gozar comigo sobre as valências de Lando Norris, porque todos sabemos que Lando Norris às vezes tem maus arranques, que Lando Norris às vezes não consegue segurar a pole porque comete erros na qualificação, e a verdade é que este fim de semana ele teve uma boa qualificação, ele teve um bom arranque, ele conseguiu aguentar o Oscar Piastri atrás dele, não houve erros E grandes que quando, custassem e quando nada. assim é, E quando assim é, e tendo em conta que isto vem no rescaldo de uma corrida que ele não conseguiu acabar porque cometeu um erro grande, eu acho que é de aplaudir o facto de ele ter recuperado e deixar também a minha outra justificação que e nós já falamos sobre isso, sobre a importância da saúde mental hoje neste episódio, por isso eu acho que é importante dizer que ele foi dos primeiros atletas a começar a falar de saúde mental de forma muito honesta e muito clara para toda a gente e a normalizar um bocadinho o que é este grande tema da saúde mental que nós às vezes, especialmente entre homens, nós sabemos disto, é estatístico, não é uma uhum, questão de nós outra vez a discriminarmos os homens. não, está na internet, vão ver. Na internet. Eu acho que mesmo entre os homens, como há um certo tabu em falar nisso, é muito importante que começarmos a falar sobre isso e é muito importante termos atletas masculinos que geralmente são farol de aquele farol para o Estão qual os sempre homens. bem, sim, Exato. sim. Que Ou nós achamos seja, que estão passam, sempre sim, bem, achamos que estão sempre bem, mas é mas às vezes importante podem ver não um estar. homem a falar sobre saúde mental e Lando, apesar de. Exato. Portanto, essas são as minhas razões para o player of the match, bastante óbvio, e acabamos como começámos com a dobradinha da McLaren. Full circle, perfeito. Olha, não preparaste e saiu mega bem. É um E bom episódio piloto, eu diria. eu acho que sim. Queremos só dizer, futuros eventos desportivos, não percam, não percam Uhum. Euro O Euro feminino, feminino Euro vai começar esta feminino, semana. Euro Sim, feminino, sim. a competição, o Campeonato Europeu de Futebol Feminino, que vai começar esta semana. Não percam o Wimbledon, que Não já percam, dissemos. que já começou, mas Carlos Alcaraz, aliás, já começou e Carlos Alcaraz deve estar a jogar neste preciso momento. Vamos assumir, deixa-me ver, deixa-me confirmar. Já, Carlos Alcaraz está a jogar e a perder o primeiro set. Mas calma, Mas, por está tudo favor, está é tudo pá, bem. Carlos, não Calma, deslizes. não nos deixes no primeiro episódio. Por amor de Deus, não Para a faças uma semana, coisa para a semana dessas. fiquem atentos para a semana verem se Carlos Alcaraz nos lixou. E Ou não. resumo de TPCs, ver os Aprender documentários. a ver os comentários, aprender a dizer o nome da vencedora do Wimbledon do ano passado e nós aprendemos a dizer o nome da tua player of the match. Pois E é, pronto. fogo. Estás a ver, eu escolhi, eu estudei e podia ter tentado Em minha aprender como é defesa, que se Lando Norris dizia. é muito fácil de dizer. Em minha defesa, Pois é, uh, a culpa é dele, quem é que manda ter um nome básico, estou a brincar. Adoramos. Eu também gosto do Lando Norris, quem eu sei sou que tu eu? gostas. No Bem, fundo, toda a gente vamos. gosta, mas gosta de dizer que não gosta.
E tu? Eu digo que gosto sempre, independentemente. É para assumir só. Bem, temos que ir para os nossos trabalhos, para a Temos. nossa vida não desportiva. Uhum. Vamos desligar o Wimbledon, não vamos ver enquanto trabalhamos. Sim, Mentira! patrões, nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar e não vamos estar a ver se o Carlos Alcaraz vai perder já o Wimbledon. Coitado! Não, calma, calma. O Carlos Alcaraz tem agora a vantagem. Por isso está Ah, 40-40 e ele tem vantagem. ele estava a brincar. Ele estava a Ele está a brincar. brincar, ele tem destas Yeah. coisas. Ele tem destas coisas. Vejam o documentário do Carlitos para verem como ele é, que é um brincalhão. E a final de Roland Garros, que diga-se de passagem, parecia que ele ia perder. São só E- 5 horas, também não estamos a pedir muita coisa. Só estamos a Sim, pedir para sim. verem no total de 48 horas de vídeos. De vídeos, de Conteúdo. material, de conteúdo. Tirem disso, não temos mais nada para pedir. É tudo. E com Primeiro esta nos episódio. despedimos. Primeiro Obrigada. episódio de piloto. Done.